primeiramente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Fico feliz da gente conseguir aí juntar pelo menos algumas pessoas para ouvir um pouco do que a gente tem para falar sobre o STJD, até porque, para quem não entende o que aconteceu na CBSK nos últimos anos, ela foi vamos dizer assim, foi crescendo, foi se desenvolvendo, criando-se aí um status realmente de uma entidade de representação desportiva importante, não só dentro do Brasil, como no mundo. A gente tem aí quase que uma imagem de uma entidade modelo para todo mundo. E essa nossa estruturação que vem acontecendo nos últimos anos, seja com criação de STJD, Conselho de Ética, trazendo o para-skate para dentro da confederação, a gente conseguir colocar mais entidades em mais estados do Brasil, isso sim é um trabalho aí contínuo que a gente tem feito e, obviamente, visa o desenvolvimento do skate no Brasil e o crescimento aí da nossa organização perante o esporte, perante a sociedade toda de organização desportiva no país. Eu montei uma apresentação, obviamente, eu vou tentar fugir do juridiquês, até porque nem todo mundo quis fazer faculdade de Direito, ninguém é obrigado a ficar ouvindo palavras chatas e aquelas coisas estranhas que tem no nosso mundo do direito. Então, falei para o Walter que eu vou fazer uma apresentação bem curtinha, é uma apresentação de mais ou menos 48 slides, a gente termina, mentira, brincadeira, é só uma apresentação bem curtinha mesmo, porque eu não quero falar com vocês aquilo que a gente não tem ainda problemas, mas sim para que vocês entendam o que é o nosso STJD e qual que é o reflexo dele hoje em dia na nossa existência, com eventos brasileiros e eventos acontecendo aí no nosso território obviamente, sob a égide da Confederação Brasileira de Skate. Walter, se quiser colocar... primeiramente, deixa eu agradecer, né, a presença de tantas pessoas especiais aí, não só skatistas, amigos meus de uma vida inteira, skatistas que a CBSK trouxe aí mais ainda para o meu meio, para minha amizade, pessoas que trabalham comigo, pessoas que trabalharam comigo, amigos que eu gosto muitão nessa vida, pessoas incríveis que fazem parte aí do meu dia a dia e, obviamente, o dia a dia das minhas atividades, sejam profissionais ou pessoais. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Vamos lá, Walter, se puder colocar a apresentação. Vamos, sim. Eu vou pedir de novo. A Cris até já me mandou alguns print screens, depois podem fazer outros, porque estão entrando mais pessoas aqui, tá? Depois eu vou precisar do nome de todo mundo para fazer uma lista de presença, de participação. Importante. Legal. Boa. Vamos lá, já pode avançar para a próxima. Bem, primeiramente, é importante falar para vocês o que é, né, o STJD, o que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, da onde surge isso dentro da nossa entidade, qual é a importância disso, qual é a importância dessa organização e o que mostra isso para toda a sociedade brasileira, obviamente, muito mais para aquelas ligadas ao desporto no Brasil. A previsão do STJD está em praticamente toda a legislação desportiva brasileira. E o STJD tem uma característica muito interessante, que assim, é um órgão totalmente autônomo, independente, que tem uma natureza de ente despersonalizado, ou seja, ele não é ligado a ninguém da CBSK. Qualquer processo que aconteça dentro do STJD não tem influência da CBSK ou das pessoas que trabalham na CBSK. E essa independência e autonomia da justiça desportiva no Brasil, ela está prevista em praticamente todas as leis, seja na Lei Pelé, seja no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e, obviamente, até mesmo na nossa Constituição. Então, a parte que é legal você pensar que lá no artigo 217 da própria Constituição, e eu falo Constituição, a nossa de 1988, essa que a gente usa até hoje, lá no 217, ele menciona que o poder judiciário, que é o poder judiciário normal, que a gente conhece por aí, a justiça comum, ela só pode admitir ações relativas aos problemas do skate em si
depois de superado o STJD, depois de superado a justiça desportiva. Então, assim, essa autonomia, essa independência e essa, obviamente, despersonalização da justiça desportiva é que traz para o STJD a importância dele. Então, assim, quando a gente diz que poxa, mas tem um STJD dentro da CBSK. Sim, ele foi criado pela CBSK, mas ele não está dentro da CBSK. Ele pertence ao skate brasileiro. Ele vai julgar as atividades de eventos de skate brasileiro ou fora dos eventos de skate brasileiro. Mas existe esse denominador comum, que é o skateboarding. Então é importante a gente ter sempre essa noção, a importância do STJD, essa independência dele e essa condição dele de praticamente ser um órgão satélite dentro da nossa organização. Ele não pertence ao jurídico, ele não pertence à diretoria, não pertence à comissão técnica, ele está ali apenas em volta da CBSK de forma autônoma, independente e, obviamente, com uma característica muito mais jurídica. Essa característica jurídica, que eu acho que é extremamente importante a gente falar, se você puder avançar um slide já, Walter, é importante a gente falar da composição do nosso STJD, porque eu me lembro que há mais ou menos uns 12 anos atrás, nós tivemos a ideia de criar um Tribunal de Justiça dentro da CBSK. Eu fiz parte dessa primeira formação lá atrás, em 2011, ou algo próximo a isso. Nós tínhamos aquela preocupação de colocar pessoas ligadas ao skate. E a Lei Pelé, ela é muito clara e muito específica. Lá no artigo 5.5 dela, ela institui alguns critérios para a composição. Quem que tem que ser membro aí? Quem que pode ser auditor do STJD? E essa determinação que tem lá na lei, que foi novamente replicada agora na recente Lei Geral do Desporto, ela fala o seguinte: as pessoas que vão compor o STJD das entidades desportivas, daquele esporte específico, são pessoas que sejam advogados ou conhecedores do direito. São pessoas que precisam ter notório saber jurídico. Então, quando eu falo para vocês, vamos montar um STJD, a gente bota o João, o Joãozinho é um cara que briga, o cara da luta. Gente, não é algo do skate, não é algo dos amigos, é algo muito organizado, composto por pessoas que têm conhecimento jurídico suficiente para atuarem ali como auditores do STJD. Para vocês terem uma ideia, a lei determina que sejam 9 membros, 9 auditores dentro do STJD. A CBSK, ela obedeceu ipsis literis, exatamente como está na lei, a determinação, e tem lá, nós temos, dentre os 9 auditores, nós temos 2 indicados pela OAB. O Conselho Federal da OAB indicou 2 pessoas, que é o Fernando Tassara, que muitos de vocês conhecem, que organiza o Old School Skate Jam, diga-se passagem, vai acontecer agora dia 16, recomendo todos vocês estarem lá para prestigiarem, e também o Tamoio Marcondes, que é o atual presidente do STJD. Outros 2 indicados foram feitos pelas nossas entidades. Vocês, entidades filiadas, mandaram os nomes e foram escolhidos ali entre vocês, que foi o Cláudio Ribeiro e o José Antônio Soares. 2 indicados, isso tudo com base na lei, tá? Isso tudo com base no que prevê o artigo 55 da Lei Pelé. Outros 2 indicados foram feitos pelos comitês de modalidades, ou seja, pelos atletas do skate brasileiro, que foi o André Moção, que foi indicado, e também o Tarcísio Brechani, também advogado. 2 indicados pela CBSK, a Luciana Monteiro Lima e o Gabriel Caputo. E, por último, um indicado pela entidade, pela representação da arbitragem no Brasil, pela arbitragem do skate no Brasil, que foi o Dr. Bellini Barros. Então, os nossos 9 membros que compõem o STJD, todos são pessoas do direito, que trabalham com direito desportivo, com um notório saber jurídico, e a formação obedeceu o que a lei manda. Então, não tem... quem que indicou o fulano? O fulano vem indicado pelo Conselho Federal da OAB. Não somos nós
que escolhemos ou somos nós que determinamos quem são os 9, mas sim uma formação exatamente dentro daquilo que a lei determina. Walter, se puder avançar. O STJD do skateboard no Brasil ele tem uma estrutura que é igual praticamente todos os superiores tribunais de justiça desportiva de outros esportes. Eu só mudei a ordem, se vocês tiverem curiosidade, óbvio, né, lendo aí alguma legislação referente ao desporto no Brasil, organização da justiça desportiva, vocês vão perceber que o 2 e o 1 ali são invertidos. Mas eu coloquei nessa ordem até para fazer um pouco de lógica para vocês, que nem todo mundo é do mundo jurídico, mas muito mais para entender como que funciona ali a organização. Esses 9 membros do STJD, eles formam o Tribunal Pleno, que é ali esse 2 que está nesse slide que o Walter está mostrando. E dentro desse Tribunal Pleno existem as comissões disciplinares, que eu coloquei fora da ordem porque eles são os primeiros a atuarem dentro do STJD. Então a nossa estrutura ela segue exatamente como é feita. As comissões disciplinares, que são escolhidas, os 5 escolhidos entre os 9 que foram mencionados no slide anterior, o Tribunal Pleno, que é aquele que vai, depois eu vou explicar para vocês, que vai ter toda a atuação muito mais importante dentro do STJD, a Procuradoria de Justiça Desportiva, que é equivalente no nosso mundo, fora do desporto, é o Ministério Público, é o procurador, o promotor de justiça, e por último, a Secretaria, que é aquela pessoa que vai secretariar. Não é a secretária, tá? Não é aquela pessoa que fica na antessala selecionando quem que entra, quem não entra. Não é a secretária, é a secretaria, que é a pessoa que vai ali cuidar da distribuição dos processos, organização e tudo mais. E vamos falar um pouco, então, do como que é, o que são as comissões disciplinares. Walter, se puder avançar. Aqui eu coloquei para vocês exatamente como está na lei a função das comissões disciplinares: processar e julgar as infrações disciplinares e demais ocorrências havidas em competições promovidas, organizadas ou autorizadas pela entidade nacional de administração do desporto. Vou ficar só nessa primeira parte, que é o que mais interessa para a gente. Para vocês entenderem, ocorrendo uma infração disciplinar dentro de uma competição de skate, as comissões disciplinares são as primeiras pessoas que vão decidir eventual processo dentro do STJD. Eu acho importante até porque, como ninguém tem muita afinidade com a justiça desportiva, e a gente tem muito mais com o que a gente brinca no direito com o datenismo, né? Todo mundo assiste o Datena e vê o que está acontecendo ali dos crimes e tudo mais. Quando você vê na televisão lá que o ministro fulano julgou o processo tal, esse ministro ali, ele está julgando de forma uníssona, só ele, porque ele recebe o processo como sendo o primeiro daquela turma que foi distribuído o processo. Então ele cuida daquele processo sempre. Isso acontece também dentro da justiça desportiva. Se tiver um processo, vamos dar um exemplo, vou usar o vovô, tá? De exemplo, de mau exemplo, tá, vovô? O vovô vai ter um processo no STJD. Chegou lá, o primeiro processo é do vovô contra o Sandro, uma briga que eles tiveram dentro da competição. Essa briga vai ser julgada, foi distribuída para a comissão disciplinar número 1. Essa comissão disciplinar número 1, ela vai se tornar preventa. Ou seja, se tiver outra questão relacionada ao vovô e o Sandro, essa mesma comissão é que vai julgar de novo. Vai também decidir outra coisa relacionada a essas duas pessoas. É por isso que na justiça comum a gente acaba vendo o mesmo nome do mesmo ministro, do mesmo desembargador, porque o processo sempre cai com ele por essa prevenção, que é o que a gente chama no direito. Então, sempre que tiver um processo relacionado às mesmas partes e à mesma causa, o mesmo motivo do processo, quem decide é a mesma comissão disciplinar. Vai voltar para aquilo ali para ser rediscutido dentro daqueles 5 auditores que foram escolhidos dentro dos 9 do Pleno. Walter, se puder passar para o próximo. Sim, desculpa, Bud, eu só queria aproveitar e pedir para todo mundo que está participando, se puder ir lá no chat e colocar o nome completo,
e se for da comissão de skatistas, se for gestor ou colaborador da CBSK, se é técnico, enfim. Se for convidado... O que se atua o skatista, e isso para colocando ali, por favor, que aí depois eu vou fazer essa lista de participação, é uma burocracia, mas eu agradeço a todos. Desculpa interromper. Não, sem problema. Walter, desculpa interromper também, eu estou dirigindo, se alguém puder colocar para mim aí, por favor, Sandro Dias. Por favor, a gente já não quer ter esse peso na consciência. Eu já vou colocar, tá? Obrigado, pode continuar. A pergunta que a gente sempre faz quando vê o tiozão aparecendo assim é: esse tiozão também anda de skate? Acabei de sair da sessão, meu. Acabei de andar lá no Ralph do GT. Bom demais. Então, vamos lá. Vamos lá, Walter. Vamos para o próximo slide, a estrutura Tribunal Pleno. Aí. O Tribunal Pleno, aí eu tenho que falar para vocês algo que é, de novo, né, algo de juridiquês, que é as ações originárias. Quando a gente fala de tribunal, pessoal, a gente sempre pensa em um lugar onde se começam apenas, onde se apreciam recursos, mas nem sempre são recursos apenas. Tem processos que começam no tribunal. E um exemplo muito, muito claro, que eu vou usar aqui só para vocês entenderem, o exemplo 2 aqui, litígios entre entidades regionais de administração do desporto. Quando nós temos, vamos dar um exemplo de um evento que vai acontecer no estado do Amapá, e as duas entidades do norte, seja a entidade do Pará e a entidade do Amazonas, estão ali discutindo sobre a responsabilidade daquele evento. Se são eles que têm a responsabilidade, se são eles que vão assumir todas as responsabilidades daquilo. Cabe ao Tribunal Pleno, essa ação começa no Tribunal Pleno. Você fala, pô, Alexandre, mas não tem Tribunal de Justiça Desportiva lá no Amazonas? Não tem um Tribunal de Justiça Desportiva lá na Confederação do Pará? Tem. Só que o Tribunal de Justiça Desportiva desses estados não pode decidir sobre outro estado. Então, essa ação ela vai começar no Tribunal Pleno. Esses 9 auditores é que vão decidir sobre essa situação. Então, assim, aqui tem elencado algumas condições, os litígios entre entidades regionais, membros do poderes de órgãos da entidade nacional do desporto, ou seja, uma infração cometida por mim, diretor jurídico da Confederação Brasileira de Skate, ela vai ser, sim, apreciada diretamente pelo Pleno do STJD. Ela não vai começar aqui na Federação Paulista, no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista. Ela vai ter que ser apreciada diretamente no Pleno. E para vocês entenderem e ter aquela comparação, de novo, né, muito mais daquilo que a gente vê na televisão no dia a dia, é aquela situação que a gente vê dos deputados, por exemplo. Por que o deputado não é processado na justiça comum? Porque ele tem o foro privilegiado. Esse foro privilegiado é exatamente todas essas ações aqui originárias de estrutura dentro do STJD que são apenas decididas pelo Pleno e não pela comissão disciplinar. Vai direto para o Pleno. Ou seja, igual o deputado só vai poder ser processado no STF, algumas situações dentro do Tribunal de Justiça Desportiva só podem ser processadas direto pelo Pleno e não pelos tribunais de justiça de cada estado. Walter, se puder avançar mais um, eu tô indo na velocidade da luz aqui para... E agora em grau de recurso, que é a parte que a gente vai acabar vendo muito mais vezes, obviamente, começado, né, iniciado aquele processo dentro da comissão disciplinar, lá do STJD, ou uma decisão dos tribunais de justiça de cada um do estado, o Tribunal Pleno é quem vai decidir em forma de recurso. Então vamos usar de novo um exemplo, o Sandro cometeu uma infração disciplinar dentro de uma competição que aconteceu no estado de São Paulo, organizado pela Federação Paulista, e o Sandro foi processado dentro do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista. De novo, tá?
O Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista também é independente, autônomo, não tem vínculo com o presidente, não tem vínculo com a entidade e deve decidir com base nos fatos aquilo que foi apurado na competição. E o Sandro foi processado, tomou ali uma punição, uma suspensão, e o Sandro, não concordando com essa suspensão, ele tem direito a recorrer ao Tribunal Pleno do STJD. Ele vai apresentar um recurso que vai subir, que é proporcional na justiça comum, é aquela que a gente fala assim, agora o processo foi para Brasília. É o nosso caso. Agora o processo foi para o STJD. Quem vai decidir é a instância superior, a instância final, que é o Tribunal Pleno do STJD. Essas outras, né, da comissão disciplinar, que eu acho que vale muito a pena e é importante a gente falar, para vocês entenderem, iniciado os processos dentro do STJD, ele começa na comissão disciplinar. Aqueles primeiros 5 auditores é que vão fazer a decisão, obviamente tirando os casos que são originários, mas eles é que vão fazer o primeiro ali julgamento do processo. Dentro do próprio STJD, cabe o recurso para o pleno. Comparando com a justiça comum, para que todo mundo entenda o que acontece, quando você vê que foi julgado por uma determinada turma do STF, e aí fala, agora cabe recurso extraordinário para o pleno do STF. É mais ou menos igual isso. Primeiro o processo é decidido pelos 5 juízes, pelos 5 auditores, desculpa, dentro do STJD, e não satisfeito com essa decisão, cabe um recurso para o Tribunal Pleno, ou seja, para que os 9 decidam. É importante lembrar sempre, quando a gente fala, né, dessa importância das pessoas e do quanto cada uma dessas pessoas que trabalham dentro do STJD devem ter conhecimento, notório saber jurídico, que eu falei, não dá para chamar o João, o Joãozinho é gente boa, ele gosta de decidir as coisas, ele que decidia na rua de casa, vamos botar ele. Não dá, tem que ser pessoas com conhecimento jurídico. Todas as decisões do STJD, elas seguem a mesma regra que tem na Constituição, lá do artigo 93, inciso 9, que diz, toda decisão dos tribunais deve ser fundamentada. Então não dá para você ter o cara simplesmente que é um curioso, né, que é apenas um rábula dentro do direito, aquela pessoa que não tem conhecimento, não estudou, decidindo. Ela precisa ter fundamento, tem que ter fundamento jurídico. E é onde acaba tendo aquela situação de que muita gente fala, pô, Alexandre, eu vou conseguir usar o STJD porque eu não tenho conhecimento jurídico. É para isso que eu recomendo que vocês, obviamente, utilizem de advogado, se forem um dia utilizar do STJD, porque ali não é um local de pouco conhecimento técnico, é um local de atuação processual que segue regras do Código de Processo Civil, segue regras específicas de um regimento interno e, obviamente, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Então, para você acessar a justiça e conseguir obter aquela decisão que você quer, ou aquela que você não queria, eu recomendo que sim, utilizem aí da figura do advogado, para que a gente consiga ter um processo, né, de forma organizada, um processo com tudo aquilo que a gente precisa. Walter, se puder avançar mais um. Pessoal, apesar de eu estar voando aqui com a minha falação, no final, quem tiver pergunta, a gente fala, tá? Só para que a gente não interrompa e não perca aí a velocidade do negócio e o raciocínio. No final, a gente conversa, quem tiver dúvida pode perguntar e a gente fica à disposição. Depois de falar no item 3, que seria a Procuradoria de Justiça, que, como eu falei para vocês, é exatamente a proporção do Ministério Público. É o promotor de justiça, é o procurador-geral de justiça. Essas pessoas, eles oferecem as denúncias. E isso, para nós, assim, quando a gente vê, né, nós que somos do direito, que somos chatos, quando alguém fala assim, o fulano denunciou. A gente fala, denunciou não, né, cara? Ele noticiou a infração. Quem denuncia é o procurador. Só pode denunciar o procurador. E que é um documento, é uma peça jurídica específica
do procurador, do Ministério Público. Então, assim, a função do procurador é oferecer denúncia nos casos previstos na lei ou no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E, obviamente, também dar parecer naqueles casos em que não tenha, em que ele vai apenas atuar como um fiscal da lei. Nós, no STJD, eu digo nós, porque nós do skateboard, a gente tem a Daniela Prachedes, que eu também conheço, de fora do mundo do skate, mas a Daniela Prachedes foi uma indicação comum para que fosse dada como procuradora de justiça desportiva do skate brasileiro. Aliás, grande parte dessas pessoas, em algum momento, né, dos 9 auditores, como não sei se muitos sabem, mas durante muito tempo da minha vida eu advoguei para grandes multinacionais. E, coincidentemente, eu acabei cruzando com muitos deles em algumas das empresas para o qual eu trabalhei, para o qual eu prestei serviço, e a Daniela Prachedes também foi uma das pessoas que eu tive o prazer aí de trabalhar nesses muitos anos aí, nesses 20, quase 25 anos, um quarto de século de formado dentro do direito. E é isso, a Procuradoria tem essa função de oferecer a denúncia, sabendo do caso, recebendo a notícia, recebendo a ata da competição, o Procurador de Justiça vai analisar aquilo e fala, olha, isso aqui cabe sim um processo. E ele formaliza essa denúncia, fundamenta tudo e manda para a comissão disciplinar ou para o pleno, vai depender de como for ali aquelas partes, como eu falei para vocês. Isso é importante para que todo mundo saiba. E, de novo, comparando com o nosso mundo, né, da justiça comum, eu acho que vale muito, muito a pena a gente falar, porque é o seguinte, quando a gente vê na televisão, o juiz fulano de tal decidiu isso, o juiz mandou fazer aquilo, o fulano mandou fazer aquilo, tal pessoa fez isso. Pessoal, é importantíssimo que todo mundo entenda. O processo, ele tem uma ordem a ser seguida. O auditor do Tribunal de Justiça, ele não sai por aí decidindo fazer coisas. O ministro não sai decidindo fazer coisas. Existe todo um processo que deve ser seguido. Existe uma sequência de atos que tem que ser observados e tem que ser obedecidas. Então, primeiramente, tem uma investigação, investiga-se, como tem dentro da nossa justiça como o inquérito policial da vida, dentro do STJD, havendo a notícia de que houve uma infração disciplinar, abre-se uma investigação, abre-se ali uma instauração de inquérito para analisar se aquilo ali teve ou não teve realmente uma infração disciplinar prevista no Código de Justiça Desportiva. Havendo essa infração, o procurador vai oferecer denúncia para que o tribunal julgue. Então, tudo aquilo que o tribunal decide é baseado naquilo que é informado pelo procurador de justiça. E por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem. Os auditores do STJD, eles não podem decidir além daquilo que foi pedido. Eles não podem decidir fora daquilo que foi pedido. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu disse para vocês, das duas entidades, seja do Pará com a do Amazonas, que estejam discutindo a organização do evento, não pode o tribunal falar assim, ó, beleza, vamos fazer o seguinte, a gente está decidindo aqui, não é nem do Pará e nem do Amazonas, quem vai cuidar disso aí vai ser o Goiás. Não, peraí, como assim? Mas nem pediu, o Goiás nem fazia parte do processo, nem pediu. Ah, mas a gente decidiu. Isso não existe. Tá? Os auditores, eles são obrigados, eles estão restritos a decidirem aquilo que está na petição, naquilo que está dentro da denúncia da Procuradoria de Justiça. Então, se o Procurador de Justiça pediu, olha, vamos suspender o Sandro, porque o Sandro realmente agrediu o vovô durante a competição. O Sandro proferiu socos contra a pessoa. Temos vídeos, o inquérito foi completo nesse sentido. O procurador ofereceu a denúncia e pediu a punição do Sandro, uma suspensão de 30 dias. O que o tribunal pode fazer é decidir a dosimetria dessa pena e falar, peraí,
eu acho que 30 dias é muito. Vamos dar para ele apenas 15 dias de suspensão. Isso pode? Pode. Isso vai ser levado em conta, obviamente, todo o histórico do skatista que está sendo julgado ali dentro da STJD. Então, por óbvio, não vai ter aquela alteração. Não, quer saber? O procurador pediu uma suspensão, mas eu vou mesmo dar uma... Vamos expulsar o Sandro do skate. Ele nunca mais vai poder andar de skate. Isso não pode, porque não faz parte, está fora dos limites daquilo que foi peticionado. Então, isso é muito importante. A atuação do procurador, tanto no Tribunal de Justiça Desportiva como em qualquer outro tribunal, é ela que delimita ali o tamanho do processo, o tamanho da punição e como que isso vai acontecer. Beleza? Walter, mais uma, por favor. A secretaria, como eu falei para vocês, ela é composta pelo vice-presidente do STJD. Esse vice-presidente é quem recebe os processos, as denúncias, ou mesmo os processos originários ali dentro do STJD, e é ele que distribui para as comissões disciplinares. Ele fala, isso aqui vai para a comissão disciplinar 1, isso aqui vai para a comissão disciplinar 2, seguindo, obviamente, um sorteio, uma ordem, como deve ser, como eles estipularem dentro do regimento interno deles. A secretaria ela tem essa função de organizar a entidade, de fazer as atas, essa pessoa, o secretário é quem vai redigir as atas de todas as reuniões, de todos os julgamentos, vai trazer para os processos as informações que foram colhidas dentro dos inquéritos. Então, ele tem também essa importância não só burocrática dentro do STJD, mas essa função quase que escriturária dentro dos processos. É ele que vai transcrever tudo que aconteceu, tudo que foi feito durante o processo, para que vocês, que não são parte do julgamento, ou quem quer que seja, tenha acesso àquilo que foi decidido e saiba desde o começo que o processo seguiu todos os ritos, que obedeceu todo o processamento determinado pela lei, tudo aquilo que é feito para atingir ali o final, a decisão final que a gente pleiteia. Então, a secretaria é exatamente isso, fazer o trabalho de escriturário, fazer todo o trabalho de organização do processo para que aconteça, para que a gente consiga obter ali a decisão final. Mais uma aí, Walter, por favor. Aí vem sempre aquela pergunta, mas Alexandre, quem e o que se submete a STJD? Você falou do Amazonas, do Pará, falou do Sandro bater no vovô. Pessoal, quem se submete ao STJD do skate brasileiro? A CBSK, as entidades filiadas, eventuais ligas que sejam criadas relacionadas ao skate brasileiro, qualquer entidade de prática do skateboarding, seja ela filiada ou não à CBSK, se submete sim ao STJD, os skatistas, todos os árbitros que participam de eventos organizados, aquilo que a gente falou lá no começo, organizados pela CBSK ou autorizados pela CBSK, qualquer pessoa que exerça qualquer atividade relacionada ao skate. E aí eu vou falar, nós, dirigentes da CBSK, os administradores da CBSK, os médicos, os psicólogos, os fisioterapeutas, todas as pessoas que têm os técnicos também, vovô, não vamos esquecer de você, e do Mancha, e do Castilho também, que está aí, Catarina e toda a equipe, o Alan Mesquita, todos vocês, todas as pessoas que têm qualquer relação com o skateboarding brasileiro, que estão dentro desse evento de caráter nacional, organizado pela CBSK ou autorizado pela CBSK, elas podem sim ser julgadas pelo STJD. Eles se submetem ao crivo das decisões dos auditores do STJD. Então, voltando naquele pensamento, naquele raciocínio que a gente teve lá no primeiro slide, lá no começo, existe um elemento, um denominador comum, que é o skateboarding. Eu vou usar aqui, tomar a liberdade de usar a Juliane, a nossa psicóloga, que também atua em outro esporte que não tem nada a ver com o nosso skate. Aquilo que ela faz lá, naquele outro esporte, não vai ser julgado pelo STJD, porque não é do skateboarding.
Agora, se ela comete uma infração disciplinar dentro de um evento de skateboarding, atuando como psicóloga da seleção brasileira, sim, ela vai se submeter ao crivo das decisões do STJD. Então, assim, é muito importante lembrar sempre desse denominador comum, que é o skateboarding, e não aquilo que a pessoa faz. Por que é importante a gente pensar nisso? Porque nós temos o nosso mundo, e aí, de novo, né, nós temos esse nosso mundo muito especial que nós amamos, que é tão importante para nós, que é o skate, e a gente sabe que a gente se protege e acha que tudo está dentro do nosso mundo. Mas, obviamente, aquilo que um skatista faz, que não tem relação com um evento de skateboard, ou não tem nenhuma relação com um evento autorizado, organizado, homologado pela CBSK, não vem para o STJD. Pô, o cara bateu o carro, o cara brigou no trânsito. Ah, mas são 2 skatistas profissionais que estavam na marginal, saindo do half pipe do Tietê, os caras saíram na mão lá e se mataram dentro bateram o carro e brigaram na marginal Tietê. Não tem nada a ver com a STJD, não tem relação com um evento organizado ou homologado pela CBSK. De novo, mas se for um evento da Federação Paulista, opa, aí a gente está falando do Tribunal de Justiça Desportivo da Federação Paulista, do Estado de São Paulo. Aconteceu ali, em razão do evento, vai para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora, se foi uma briga, uma coisa pessoal, porque bateu meu carro, fulano fez... é justiça comum. Não vem para a gente, não tem relação com o STJD. E ainda, por último, antes da gente mudar de slide, é importante, Bernardo, posso pedir para você, para a gente falar depois, no final das dúvidas? Beleza. Por último, acho que é importante só lembrar que existem as situações de doping. Desde 2016, a Lei 13.322, ela criou o Tribunal de Justiça Antidopagem. Então, existe um tribunal específico relacionado a doping. Tanto que, se o procurador do STJD ele recebe ali um processo e tem esse questionamento referente a doping, ele tem que submeter, ele informa o Tribunal de Justiça, o STJD, olha, nós precisamos remeter esse processo para o Tribunal de Justiça Antidopagem, que não é o STJD, é outro tribunal com outra organização. A organização dele, o formato é muito parecido com o STJD, comissão disciplinar, pleno, procurador, mas eles têm a legislação específica, obviamente seguem as regras da ABCD no Brasil, Associação Brasileira de Controle de Dopagem, e também a UADA, né, que é internacional. Toda essa legislação referente a doping vai ser decidido lá no Tribunal de Justiça Antidopagem, cuja sede, em tese, também em Brasília, e é ligado ao governo federal, porque como se trata de uma situação de saúde pública, por mais que a gente não entenda a importância disso, mas o tamanho disso, o doping, sim, não é só dentro da ética desportiva, não é só dentro do fair play e dentro da necessidade de manter o esporte, né, equilibrado e, vamos dizer assim, com todos no mesmo nível, mas também com relação à saúde pública, uma vez que a lista da UADA e da BCD são substâncias que são proibidas ou, obviamente, limitadas ali, submetidas a controle. Mais uma... Onde é que está? Aqui, só para continuar, peraí, volta lá, só mais um para cima de novo aí, ó. O que se submete ao STJD? Como eu falei, aquelas brigas, e aí talvez eu já até adiante a resposta aqui daquilo que o Bernardo vai perguntar lá no futuro, são processados, julgados no STJD todas as infrações previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E só para vocês visualizarem coisas que estão previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, tem lá, falsificar documento para competir. Eu me lembro que o Sandro, que é mais velho, né, na época dele, as competições eram assim, até 13 anos você era iniciante, dos 13 aos
aos 15 você era amador 2, da frente era amador 1. Isso daí você virava depois quem era o semi-profissional que existia no Brasil. As pessoas devem lembrar isso. Nos anos 80 a gente tinha uma coisa dessa. E por muitas vezes, muita gente falsificou documento para competir. Hoje em dia, essa falsificação de documento configura, sim, uma infração disciplinar prevista no Código Brasileiro de Justiça Desportiva e vai ser processado via STJD. Vai sim ter punição, vai ter sim essa decisão obtida lá pelos auditores do STJD. Outra situação, ameaças físicas ou virtuais. É óbvio, né, que as virtuais surgiram recentemente dentro do código, dentro dessa previsão legal, mas as ameaças em si, se você fizer isso, eu vou te bater, eu vou aí, vou te quebrar a cara. Esse tipo de ameaça, esse tipo de provocação que empobrece, obviamente, a existência do campeonato, a paridade, a equidade, o fair play dentro da competição, ele vai ser sim punido dentro do STJD. Outra situação que é muito interessante, né, para nós do mundo do skateboarding, invadir o local da arbitragem. Tem um artigo específico. Se o skatista, obviamente que não fala de skatista, né, lembrando que a legislação esportiva brasileira, por ser brasileira, ela tem uma natureza futebolística gigantesca. Existe até, né, utilizando aí parafraseando o nosso Tarcísio Bresciani, com o qual já tive a oportunidade de palestrar e acompanhar em eventos relacionados a direito desportivo, a gente precisa fazer, sim, uma desfutebolização da legislação brasileira, criar coisas novas relacionadas a outros esportes, porque tudo nosso, dentro da justiça, dentro da legislação, tem uma relação muito grande com o futebol. Mas esse artigo específico, invadir o local da arbitragem, ele é muito aplicável dentro do nosso mundo do skate, porque os nossos árbitros, eles ficam em local específico, eles ficam isolados, não é como antigamente, e aí, de novo, né, quem é old school vai lembrar daquela época que nós tínhamos as lozinhas com giz e ficava um juiz em cada lado da pista, com a lousa, levantava e o cara anotava o que cada juiz tinha dado de nota. Hoje em dia não, fica todo mundo, cada um com um notebook, um iPad na mão, e faz as anotações todo dentro de uma cabine, e se o skatista invadir aquilo ali, obviamente ele está cometendo uma infração disciplinar dentro daquilo previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Uma outra situação que é muito interessante, e aí é importante, até toma aí por direito de recomendar as postagens da Juliane, que é a nossa psicóloga, que ela sempre menciona isso com relação a skatistas que são crianças. Existe um artigo específico que é submeter criança ou adolescente, obviamente que você tem a guarda, a ato vexatório, a vexame ou constrangimento. Aquela situação que a gente vê que tem, né, poxa, de novo, quem é mais antigo vai lembrar de situações em que muitos técnicos de determinados esportes, a pessoa errava, apanhava, e eram crianças de países do leste europeu, ou mesmo da Ásia, que a criança errou, caiu da barra, ou saltou o cavalo, não pousou de forma cravada, o técnico ia lá e dava tapão na cara. A gente viu isso recentemente num campeonato de judô, só que o atleta era maior de idade. Mas teve uma pessoa que perdeu, saiu, o técnico socou a mão na cara do atleta. Esse tipo de comportamento, se for contra criança, que você tem a guarda ou responsabilidade, sim, é processado no STJD. Tem um artigo específico. Eu falei da Juliane porque a Juliane sempre menciona daquelas pessoas que são técnicos ou levam os filhos para treinarem nas pistas de skate, ou levam para as competições, e é sempre muito importante. É muito legal ter essa visão aí da importância das pessoas que trabalham com crianças, pessoas que levam os atletas menores para se desenvolver dentro do esporte. Uma outra situação que é prevista também no código, subornar árbitros. Isso aí, quando a gente falou lá na nossa palestra de compliance, daquele treinamento de ética e compliance da formação de árbitros da CBSK, nós mencionamos muito com relação a isso.
ao fato de que os árbitros devem manter certa distância das pessoas que são competidoras ou familiares, por exemplo. E, por óbvio, não devem nunca tentar subornar um árbitro. De novo, né, isso aqui vem do mundo do futebol, daquelas situações onde a gente ouvia falar que determinado árbitro recebeu uma grana para favorecer o time X ou Y. Isso também, dentro de qualquer outro esporte, é factível. Então, o suborno de árbitro, a tentativa de subornar árbitro, sim, é um ato infracional previsto no Código Brasileiro de Justiça Esportiva, que também vai ser punido pelo STJD. De novo, tá? Eu estou falando só usando alguns exemplos, tá? Isso aí não é tudo, tem muito mais dentro do Código de Justiça Desportiva. E, por último, só para vocês entenderem uma outra importância, aí isso vai bem direto aos às nossas comissões técnicas aí que organizam os nossos eventos, que trabalham com isso. Tem um artigo específico que é deixar o árbitro de entregar a ata do evento. Isso também é uma infração que tem que ter... A gente tem que ter o hábito de fazer isso dentro das nossas competições organizadas pela confederação, pelo fato de que muita coisa acontece no evento e fica naquela diz que me diz. E vocês que já viram, né, os filmes da vida aí, os Law and Order, quando assistem lá na televisão e a pessoa fala, tal coisa aconteceu, e o outro advogado ou promotor fala, hearsay, que é assim, ouviu falar. Exatamente isso não acontece, isso não é admitido dentro da justiça. O ouviu falar não é admitido. E é por isso que as atas dos eventos são sempre muito importantes. Dentro de outros esportes coletivos, você vê lá, a pessoa anota ponto por ponto, quem sacou, quem não sacou, quem recebeu, quantos arremessos foram, quem teve rebotes. As atas são completas. E é importante as comissões técnicas que organizam os eventos de skate fazerem essas atas. Inclusive, a briga que teve em tal lugar, aconteceu tal coisa, foi visto, aconteceu tal coisa. O skatista jogou, eu vi recentemente pela internet, um skatista que jogou um skate no meio da volta do outro. Existe um artigo específico relacionado a isso, que é atrapalhar a organização do evento, atrapalhar o do outro competidor. Isso aí tem que estar na ata, pessoal. É importante a pessoa que está organizando o evento, quem terminou, faz ali um resumo de tudo que aconteceu, deixa tudo documentado, porque se o procurador ou se algum auditor do STJD ficar sabendo e tiver interesse em iniciar o inquérito de apuração daquilo, está documentado e está assinado pela autoridade máxima do evento, que é o head judge, que é o juiz responsável, se é o coordenador do evento, coordenador de prova. Então, isso aí é sim muito importante e eu acho que vale muito, muito a pena a gente falar disso daí. Vamos lá. Band. Eu. Desculpa. Sem querer ser chato, mas eu já faço esse papel mesmo com uma certa frequência. Estou preocupado com o horário, então se a gente puder ir para a conclusão, porque a turma, enfim, a gente rápido. Abrir as perguntas rápido. E tal. Tá, já são mais 2 slides só, tranquilo. Vamos lá. Possíveis punições, e aí primeira coisa que é importante falar para vocês, não se aplicam punições. O STJD não tem capacidade nem possibilidade de punir menores de 14 anos, considerando que menores de 14 anos sequer poderiam estar, né, praticando ali o esporte dentro de uma competição organizada pela entidade nacional, aquelas proteções todas que temos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e obviamente dentro também da legislação trabalhista. Então, existe essa proteção que, obviamente, para nós teria uma grande implicância, até porque nós temos muitos skatistas jovens, exemplos que não faltam dentro dos nossos eventos. E as punições que são permitidas dentro do STJD são a advertência, lembrando que ela só pode acontecer uma a cada 6 meses, a multa, que não pode ser aplicada a quem não for atleta profissional. Então, assim, se um atleta é amador, cometeu determinada infração, não dá para o procurador pedir multa para ele, porque, em tese, só é remunerado, só tem dinheiro para pagar multa quem é atleta profissional. A suspensão por partida, que daí, obviamente, é por evento, né? O fulano de tal cometeu tal infração no evento do Rio de Janeiro.
a suspensão do atleta relacionada àquele evento que ele cometeu a infração. Então, obviamente, os pontos que ele obteve naquele evento, também ele perde, porque ele foi suspenso daquele evento. A suspensão por prazo, que aí ela conta desde a data que foi cometido o ato e até, no máximo, 720 dias, 2 anos. Isso aí, obviamente, nós temos só uma exceção, que é o caso de doping, mas daí é na outra justiça, Tribunal de Justiça Antidopagem, e pode sim ter, né, suspensões de 3 anos, o banimento direto e tudo mais. Interdição da pista de skate, ou do local onde aconteceu aquela infração, obviamente, se a organização, se o dono do lugar é quem cometeu a infração, sim, o STJD pode interditar e falar, ó, aqui não vai mais ter evento. Indenização, para nós também, muito factível dentro do nosso mundo de skate, uma vez que a pessoa pode ser punida por causar dano à pista de skate. O cara ficou pé da vida, pegou o skate, foi lá e quebrou o coping da pista, arrancou o coping, pegou um pé de cabra e arrancou o coping da pista. Sim, ele vai ter que pagar, vai ter que indenizar a organização da pista. A eliminação, obviamente, da competição e também do ranking, a pessoa pode ser eliminada do nosso ranking, e isso também, de novo, vou usar um exemplo que aconteceu lá nos anos 80, também de forma rápida, para que as pessoas lembrem. Quem lembrar, tudo bem, se não lembrar, não tem problema. Determinada marca de tênis, vários skatistas tiveram problemas dentro de um campeonato brasileiro. E a suspensão, a eliminação era dos skatistas ou da marca, porque era uma equipe. Então, assim, não se pode eliminar pessoas jurídicas, você não pode eliminar uma marca de um evento, os atletas daquela equipe, senão você vai punir atletas de forma... vai sacanear os atletas. Então, assim, você pode, sim, punir apenas atletas, mas não banir uma marca para que os seus atletas não possam. Vamos usar o exemplo do Sandro, eu não posso punir, eliminar a Red Bull dos eventos de skate, sendo que não é só o Sandro que cometeu a infração, que pertence à Red Bull. Existem outros diversos atletas. Por último, eu acho que, Walter, se quiser aí, isso, a diferenciação da atuação do Conselho de Ética e do STJD. Poucas pessoas sabem que nós temos um Conselho de Ética dentro da CBSK. Isso é importantíssimo, porque existe dentro da nossa CBSK um código de ética específico da CBSK, da modalidade de skateboarding. Então, aquelas infrações éticas que são relacionadas à falta de comportamento daquilo desejável para o skatista, como comportamento ético, ela pode sim ser acessada através do Conselho de Ética. E ela é acessada como? Através de denúncias dentro do canal Legal Ética, que é um canal que tem lá, inclusive, um link na própria página da CBSK. Você pode fazer a denúncia relacionada às infrações éticas, e dependendo daquilo que se for lá dentro do Conselho de Ética, se não for relacionado ao código de ética específico, ele deve ser mandado para o STJD. Então, assim, o STJD, verificando que aquilo que aconteceu na competição é sim uma infração disciplinar prevista no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, vai tomar a frente, vai poder decidir o que está sendo falado. Agora, se for simplesmente aquela coisa que a gente recebe muito, por que o juiz deu nota 9 para o Joãozinho, que deu o ollie flip to fake, e deu 8,75 para a Mariazinha, que deu ollie flip to fake? Gente, isso não é infração ética, isso não é infração disciplinar. Isso aí é o julgamento. Você pode ali questionar, você pode recorrer por organização do evento, você pode questionar aquilo ali. Agora, não é algo que tenha que ser decidido por um corpo jurídico, com fundamentos jurídicos, para falar, olha, o julgamento da Mariazinha aconteceu de uma forma, a hora que o sol estava de tal jeito, e o do Joãozinho aconteceu de tal hora. Então, assim, ele fez em cima do Ruba tal, a Mariazinha fez em cima do corrimão tal. Então, assim, existe essa nossa distinção, sim, dentro da CBSK, e, obviamente, quase todas as entidades de organização do desporto têm o Conselho de Ética e tem também o STJD. Eu acho que eu falei bastante, Walter, deu aí exatamente 1 hora falando. Se quiser avançar e colocar até na próxima página, que aí tem aí o meu e-mail, e até
para vocês saberem, quem tiver dúvida, pode mandar para mim por e-mail, alexandre.costa@cbsk.com.br, e meu Instagram é ale_birds. Pode seguir lá, manda mensagem no direct que eu respondo, e a gente tenta esclarecer aí o máximo possível. Se alguém tiver dúvida, agora é a hora, vamos em frente. Eu sei que tá todo mundo aí, o Rafa tá comendo, o Rafa não esperou terminar, já começou a jantar, pelo que eu tô vendo. E acho que o Bernardo levantou a mão naquela hora. Quem quiser levantar a mão e fazer pergunta, a gente abre um pouquinho para não ficar tarde para todo mundo. Bernardo? Nada, mais uma curiosidade. O Bernardo estava falando sobre a não extensão, né, vamos dizer assim, de uma possível punição em um esporte para dentro do skate, né? Foi ali agora o exemplo da psicóloga, por exemplo. Mesmo que essa punição tenha, por exemplo, vamos botar que seja uma arbitragem, por exemplo, o cara é árbitro de outro esporte também e foi pego, estou botando um cenário mais com tinta mais clara aqui pra gente, né? Mas o cara foi punido no outro esporte porque ele aceitou um suborno. Eu vou competir e eu vi que esse cara tá lá no corpo de jurado. Eu não tenho o direito, enquanto competidor, por exemplo, de questionar a presença desse cara porque, enfim, a punição dele foi em outro esporte? Então, aquela resposta horrível, né, Bernardo, que advogado dá, depende. Todo advogado sempre tem essa resposta, depende. Mas esse exemplo que você deu é muito legal. Obviamente, você não pode considerar aquela pessoa também culpada daquilo que ela ainda não fez. Mas, obviamente, se houver uma dúvida com relação a essa pessoa que você acabou de falar, se você apresenta uma representação no STJD, e essa pessoa, quando for julgada, ela tem dentro do julgamento dela uma ficha de antecedentes que é contrária à boa conduta daquela pessoa. Então, assim, usando de exemplo, de novo, né, trazendo do nosso mundo comum para dentro do esporte, é igual aquela pessoa que comete infrações ainda quando menor. Você fala, pô, puxei os antecedentes, o cara não tem nada na ficha de antecedentes dele. Sim, ele não tem na ficha de antecedentes. Mas quando você puxa lá as informações pregressas dele, já passou tantas vezes por outros tantos crimes quando menor. Então, obviamente, né, ele não é tão puro assim para ser julgado como se fosse o primeiro delito daquela pessoa. Então, assim, a primariedade dela se vai nesse julgamento, aquilo que eu te falei lá em cima. A medida da pena, que a gente chama de dosimetria, a dosimetria do julgador vai ser baseada nisso. Pô, essa pessoa aí, lá no outro esporte, já fez a mesma coisa. Por isso que a gente vê, né, assim, obviamente, pessoas que são de outros esportes, que migram, vamos pensar, pessoas que vieram do futebol, foram punidos no futebol, agora estão trabalhando dentro do vôlei. Pô, a pessoa foi punida no futebol, já foi suspensa no futebol. Qual o motivo da suspensão? Corrupção ou agressão. Pô, ele comete a mesma coisa dentro do voleibol. Não tem como o STJD falar, pô, não sabia disso. Pô, sabia. Então, na hora de julgar, obviamente, isso aí vai ser levado em conta. Mas você não pode trabalhar dentro dessa suposição e hipótese, até porque ninguém pode ser considerado culpado, né? Existe no Brasil, e aí vale sempre a pena falar que não é. Quando a gente fala, existe o princípio da inocência. Não, o princípio é da não culpa, que ninguém fala que é inocente. A lei fala que ninguém é culpado até que se prove o contrário. Ninguém falou que você é inocente até que se prove o contrário. A lei diz que você não é culpado. Então, uma vez comprovado que você é culpado, obviamente você vai ser sim punido ali, né, de uma forma mais severa, porque você tem essa informação pregressa. Obrigado, Bernardo. Bernardo. Sim, obrigado. Alencar Ribeiro, por favor. Olá, boa noite a todos. Sou o diretor jurídico aqui da Federação de Skate do Paraná. A gente está em vias de implementação do TJD estadual aqui, uma vez que não tem, e estamos tendo problema. Eu tenho duas perguntas bem rápidas, quer dizer, espero que seja possível. Primeiramente, se esse slide vai ser encaminhado para os presidentes de federações estaduais. Sim. Tá, beleza. E outro ali é só com relação à questão do processo eletrônico.
como que a gente vai fazer esse link com a CBSK? A minha dúvida é bem específica, uma vez que a gente ainda não conseguiu implantar e não tem um sistema, né, específico para poder processar e julgar esses processos. Então, a gente... A ideia é... Como que eu faço? A minha ideia, primeiramente, seria no papel, né, mas eu acho que, como diria o meme, em pleno 2023, já não é tão usual assim, né? Então, começar 2023 com um processo no papel, eu acho complicado, então eu queria verificar essa questão do processo eletrônico, se se as federações podem utilizar ou se a CBSK já tem um modelinho para que a gente possa nos auxiliar. Obrigado. Alencar, obrigado pela participação. Aliás, obrigado, Bernardo, também aí por participar, por aumentar aí a importância aí e o aprofundamento aí das questões. Alencar, a gente não tem, de novo, né, o STJD é totalmente autônomo e independente da CBSK. A forma como ele vai processar vai depender do regimento interno deles e como eles decidirem que vão fazer. Obviamente, as reuniões serão virtuais. A gente está falando de uma entidade de tamanho nacional. Nós temos pessoas do Piauí, temos pessoas de Brasília, pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo, Guaratinguetá, Santos. Então, assim, é muito distinto e não dá para as pessoas se juntarem dentro de uma sala uma vez por mês para fazerem uma sessão de julgamento. É fato. A pandemia, obviamente, trouxe essa facilidade para nós, né? Todo mundo aprendeu a utilizar os meios de comunicação e os aplicativos para fazerem as reuniões virtuais, e, obviamente, os processos vão trabalhar dessa forma dentro de um formato de e-mail. A gente teve recentemente um trabalho dentro da Corte Internacional Arbitral do Esporte, e a gente percebeu, assim, por mais que lá eles utilizem a figura física do processo, as comunicações e praticamente todas as decisões são feitas via e-mail. Eu acredito que eu possa sugerir para vocês do Paraná, façam mesmo, utilizem tanto a citação, as comunicações de decisões, todas por e-mail, porque, de novo, né, não dá para, em pleno 2023, a gente pensar ainda em mandar telegrama, mandar, sabe, notificações pelo correio, sabendo das dificuldades que a gente tem aqui no Brasil com relação à utilização de correio e da validade. Eu sei que, obviamente, você atuando como advogado, você sabe das nossas dificuldades, da validação daquilo que é citado ou não. Quem citou, quem recebeu foi o porteiro, tem validade se o porteiro recebeu e não a pessoa que deveria ter sido citada. Quem que cita é o cara do correio? Qual o tamanho da atuação dele como auxiliar de justiça? Qual é a responsabilidade do carteiro como auxiliar de justiça dentro da nossa estrutura jurídica do Brasil? Então, obviamente, aí eu recomendo que utilize a figura do e-mail, o WhatsApp, desde que, né, faça a comunicação com confirmação de que foi feito. Eu acredito que essa seja a melhor forma. E, obviamente, fazendo as reuniões dessa forma como a gente está fazendo aqui, que sejam públicas, o Tribunal de Justiça do Paraná fazer o julgamento de forma pública, mostrando quem está julgando. Aliás, hoje teve isso no Brasil, né? A gente viu esse questionamento sendo arguído aí por todo o país, se os votos dos julgadores devem ser disponibilizados ou não, apenas o número, né? Foi 5-2 ou bababá. Então, eu acho que a publicidade é muito importante para que a gente tenha um processo limpo, claro, e que todo mundo tenha acesso aí e confiança naquilo que está sendo decidido. Então, recomendo dessa forma. Mas vamos conversando, fica à vontade, vamos desenvolvendo isso, e vou ficar feliz aí de saber que mais um estado está criando o Tribunal de Justiça e está avançando, atendendo a legislação e está, de novo, desenvolvendo o skate no Brasil. Né? Obrigado, Ricardo. Obrigado também. E acho que talvez só para se não tiver mais nenhuma questão, talvez nós fazermos um comparativo, quer dizer, uma referência. Então, assim, e você me corrija se eu estiver errado, o STJD, o que muda, né? A gente chamou isso, o que muda nas competições? Muda que agora as competições promovidas ou chanceladas pela CBSK, ou seja, as competições consideradas do Circuito Brasileiro, Campeonato Brasileiro, enfim, as competições da CBSK, qualquer infração que acontecer dentro delas estão sujeitas à competência da estrutura de justiça que você apresentou.
E qualquer situação fora do ambiente de competição, treinamento, rede social, internet, etc., competência do Conselho de Ética. A gente pode fazer essa distinção e a gente teria uma cobertura, então, em toda a sua abrangência da questão do skate brasileiro, skateboarding brasileiro? Por favor. Sim, eu acredito que sim, Walter. Obrigado por perguntar isso. Eu acredito que sim. A gente, obviamente, a gente não pode esquecer que nós, do direito, a gente trabalha com aquilo que está escrito. Se está escrito, a gente tem que obedecer aquilo ali. Então, se está previsto, determinado comportamento está previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a gente não pode achar que vai ser apreciado pelo Conselho de Ética. Vai ser pela Justiça Desportiva nossa. Então, utilizando esse exemplo que você falou aí, aquilo que acontece fora, de um treinamento, pode ser que uma ameaça de um atleta seja feita fora da competição de forma virtual, mas seja relacionado a uma competição, seja relacionado ao skate. Então, como tem a previsão, como tem um dispositivo específico, e aí, de novo, vou usar um exemplo que eu falei em outro treinamento que nós fizemos lá atrás. Todo mundo sempre fala daquele caso do ônibus, da pessoa que praticou um ato dentro de um ônibus e acabou não sendo punido, porque foi, como que o juiz fala que não houve constrangimento, o cara fazer aquilo perto da mulher e blá, blá, blá. Por que não aconteceu nada naquele caso? Porque não existia lei que previa aquilo como crime. Então a pessoa não se enquadrava no estupro, a pessoa não se enquadrava no assédio, então por isso não podia. A mesma coisa nesse exemplo que eu acabei de falar. No caso de uma ameaça virtual, tem um artigo específico que fala disso. Então, sim, nesse caso, vai ser submetido ao STJD. Todas as demais, aquele comportamento que não é o desejável para um atleta, que aquilo que não é dentro dos parâmetros éticos que a gente quer, está lá previsto no Código de Ética da CBSK do skateboard. Então, assim, eu acho que dá para fazer essa distinção, observado que o que não está previsto na legislação pode sim ser avaliado pelo Conselho de Ética. Que, aliás, tem uma situação que é até importante, Walter. Existe um recebimento muito grande, né, dessas histórias, como eu te falei, não concordo com o árbitro tal, com o Zezinho e tudo mais. O Conselho de Ética, existe uma condição que é muito importante a gente sempre falar, eles não podem receber consultas. A pessoa fala, deixa eu perguntar lá se pode acontecer tal coisa, se eu posso fazer tal coisa na competição. Se você for específico, se você falar, olha, eu tenho uma dúvida, o Walter foi lá e chutou a bunda do juiz, que ele não concordou. Isso é infração disciplinar? Isso é infração ética? Ele tem que mencionar, porque se ele falar assim, vamos supor que uma pessoa chute a bunda de um juiz durante o campeonato. A resposta do Conselho de Ética tem que ser sempre, não podemos julgar, não podemos decidir ou averiguar casos que não são fatos, que não são verdadeiros com nomes de pessoas. Então, assim, as consultas devem ser sempre com nomes, para que exatamente não fique naquela de, tá vendo? Eu tenho na mão aqui um as na manga, que na hora que eu vejo isso aí de novo, eu vou utilizar o Conselho de Ética. Não existe essa situação. Então, sim, a gente precisa dos nomes das pessoas, tem que dar nome aos bois, para que seja assim averiguado e fazer essa distinção. É infração disciplinar ou é simplesmente uma infração ética que a pessoa cometeu? Bom, pessoal, acho que já a gente começou 8h15 ali. Rafael Rafael quer falar um negócio, o Rafael tem sempre que registrar ali, Rafael. Está com você aí, por favor. Não, era só pedir, por gentileza, para as pessoas que puderem abrir a câmera só para a gente fazer um print. Caso ninguém mais tenha perguntas, né? Só para a gente fazer um print aí. Tem a Tis Bertoni, tem dúvida. Então desculpe. Não, mas não tem problema. Dá para fazer a pergunta e tirar foto. Peraí. Pronto. Não, na verdade, eu também tinha um interesse no print, mas eu queria pedir para o Walter, se possível, abrir a primeira tela do slide para a gente ter o tema legal. Na foto. Tá, peraí. Coitado, o Walter não vai sair no retrato, hein? Não, mas é bom que vai ter qualidade do negócio.
Tá aí? Tá todo mundo aí? Quer dizer... Tá, mas eu acho que se porque, colocar no formato verdade, slide... quando coloca assim, algumas pessoas ficam de fora. Mas aí a gente depois fez outros prints também, mas vamos nessa e a gente faz outros registros também. Pode ser? Rafael, então, todo mundo aí... Quem puder, obviamente, abrir a... Senão, não tem problema. Só um detalhe, Walter. Acho que se você puder colocar no modo de exibição, que ele está aparecendo... E aí, a gente pode fazer um assim, e depois a gente faz um sem a apresentação para ter as duas versões com todo mundo aparecendo. Fechou. Ainda bem que você tem a Teams, né, Rafael? Tá, tudo bem, vamos lá. Avisa aí, Rafa. Posso tirar? Pode tirar. Ó, a gente tem uma dúvida aí, a Tis tinha levantado para isso, e o nosso amigo aí, Rogério Antigo, também levantou a mão. Posso falar? Por favor. Por favor, Rogério. Eu sou meio leigo nesses assuntos de juridiquês, né? Mas eu gostaria de saber o seguinte: todos esses processos que a gente julga contra um atleta deve ter um custo, né? E aí, como um leigo, eu que sou, e quando a gente está num evento e vê uma situação e quer levar para a CBSK essa situação que aconteceu, o procedimento a gente leva para a CBSK, aí os advogados da CBSK tomam uma atitude de levar para o Supremo aí, Tribunal de Justiça Desportiva, e esses custos são pagos pela CBSK, ou esses custos são pagos pelo promotor do evento, ou pela pessoa que fez o evento? Como é que funciona isso? Eu não entendo dessa parte. Legal. Bom você perguntar, Rogério. Como a gente falou lá no começo, o STJD é um órgão totalmente independente, autônomo, não tem nenhuma dependência, nem financeira da CBSK. As pessoas que são auditores do STJD são voluntários que trabalham, que se oferecem para essa prestação de serviço jurídico, vamos dizer assim, que na verdade não é serviço jurídico, né? Serviço judicial, vamos dizer assim, de forma independente, não estatal, para a CBSK. Num juridiquês bem chato, são judicantes e não juristas dentro da nossa CBSK. Vamos pegar você de exemplo, tá? Você teve essa situação em que você flagrou ali a infração disciplinar, você leva ao conhecimento, não minha, você não vai mandar para o Alexandre, Birds, eu vi aconteceu tal coisa. Não, você vai fazer para o STJD, você vai fazer a representação para o procurador do STJD, você vai fazer o contato com ele. Depois a gente, obviamente, no site da CBSK vai ter todas as informações para quem vocês mandam essas notícias, crimes e tudo mais, notícias de infrações, porque, de novo, o procurador vai receber essa informação, ele vai ter aquele filtro. Pô, mas isso aí não é infração disciplinar, cara. Isso aí não tem nada a ver. Só para pegar um gancho, talvez, só para complementar, desculpa, nesse gancho, aconteceu na competição, Rogério, a direção de prova, tem um nome, né, no skate, né, o head coach, o diretor de arbitragem, ele vai registrar na súmula. Então, alguém vai lá, só para pode ter acontecido uma área de concentração dos atletas, um atleta assediou, supostamente, uma atleta. E a atleta se incomodou, obviamente, com aquilo ali e levou, olha, não gostei disso, e levou para a direção da arbitragem e aquilo constou em ata, do registro, lá na súmula, no relatório. Aí a importância de ter ata. E aquilo ali já virou um fato que foi encaminhado para o STJD. Então, aí, a partir daí, para a Procuradoria, aí, a partir daí, aconteceu. Então, assim, isso não gerou nenhum custo para a CBSK, nenhum, e até porque, como o Butch falou, desculpa, Butch, só para dar esse exemplo que perfeito. Aconteceu agora e não é no skate, tá? Estou dando a referência em outra confederação, acho que poderia ter acontecido e pode acontecer. Os atletas estão todos aqui. Então, a atleta se sentiu incomodada, levou ali e fez questão, e aquilo ali foi registrado, e a gente quer indicar e orientar a comissão de skatistas para que repercutam essa informação, como proceder. Né? Pô, mas, o que é isso? O passo a passo, né? É isso, aí leva ali, constou. Independente de alguém querer estabelecer, já está criado o fato e já foi para a Procuradoria,
e já foi, aí abre o processo, chama as oitivas, depoimento, e aí a parte acusada tem que constituir um advogado para se defender. Então, quem vai ter custo é quem está sendo acusado, vai ter que se defender. E a partir daí gerou as oitivas, que são os depoimentos, e depois a deliberação, ele foi condenado à suspensão de X participações em competições, ele está recorrendo, então tudo está acontecendo, e pode acontecer, e vai, enfim, obviamente vai acontecer em algum momento, mas não tem custo para a confederação nesse sentido de fazer essa roda girar. Foi isso, Bart? Desculpa, peguei só Não, exatamente. Aliás, até pegando um gancho... na minha cabeça. Exatamente. Inclusive, eu tenho uma cliente minha, particular, num caso muito semelhante a isso aí, Rogério. Num evento internacional de skate, ela foi agredida por outro skatista, e o registro é feito ali. Obviamente que ela também noticiou, né? Nós levamos isso ao conhecimento das entidades envolvidas, mas quem vai cuidar disso é o procurador. A função do procurador, igual no Ministério Público no Brasil, é atuar representando você nos processos, falando, isso aqui realmente foi uma infração disciplinar, esse processo tem que seguir para frente. Porque não dá, né, também, como eu falei, muitas vezes a pessoa leva determinada situação, faz na ata, ou consta-se na ata, ou leva uma representação para o procurador, e não vai para frente porque aquilo ali não constitui uma infração disciplinar. É importante ter quem vai fazer o filtro, quem tem conhecimento jurídico, para encaixar aquilo ali, se foi infração disciplinar ou não, é o procurador que vai oferecer a denúncia ou não. E no caso, como o Walter usou de exemplo, havendo toda a comprovação, toda a oitiva de testemunha e tudo mais, todo o inquérito para averiguar aquilo, tem a notícia e vai para frente. Você não vai ter custo nenhum. Tá, eu entendi. Agora, no caso, se o atleta ganha, se a pessoa ganha e a gente perde... Não tem. Não tem custo também. Não. Só que, obviamente, não dá... Não, exato. Eu me lembro que tinha uma pessoa uma cidade que eu trabalhei, a pessoa levava, assim, toda semana ela levava representação pro promotor de justiça. Toda semana. Cada semana era uma representação diferente. Na verdade, a pessoa tinha uma aspiração política na cidade, ela queria mostrar para as pessoas dos bairros que ela estava fazendo isso. Óbvio, isso por óbvio, tá? Dentro do skate também pode ser que o procurador fale, peraí, mas toda semana esse cara fala que determinada pessoa fez isso? Porque obviamente, existem também essas ações, né, esses comportamentos, esses atos aí de mais político do que jurídico em si, visando prejudicar a outra pessoa ou a entidade, né? Esclarecido, Rogério? Beleza, show. Vou passar para a Tiz e a gente encerra, senão eu não vou ter advogado, vou ter recurso para defender a minha defesa aqui, que eu vou estar morto aqui com vocês. Tiz, por favor. Vamos lá. Uma dúvida, Alexandre. Se não constar na ata e o atleta quiser entrar com alguma denúncia após o evento, ele vai ter validação ou somente se constar na ata? Não, vai ter a validação. Como eu falei, por muitas vezes, isso que o Walter falou foi registrado porque a pessoa levou o conhecimento do diretor de prova, levou o conhecimento da pessoa que estava organizando o evento e constou na súmula, na ata, ou como for feito dentro desse evento. Agora, se aconteceu com você dentro do evento e você não conseguiu nem encontrar, nem descobrir quem era o diretor de provas, quem era a pessoa que era responsável por isso, você pode sim, né, usando esse exemplo do que o Rogério fez, levar direto para o STJD ou para o procurador do STJD, e ele vai fazer a investigação, vai criar ali aquele inquérito, vai procurar obter todas as provas possíveis daquilo que aconteceu. Isso é muito difícil, sabe? Assim, por isso que eu falo, a importância da organização do evento se ater a isso, a fazer um negócio muito completo e muito correto, porque aquilo que você só ouviu falar, ou aquilo que só sua amiga viu, fica muito suspeito para você conseguir comprovar dentro da justiça desportiva ou qualquer outra justiça. Quem que é testemunha? Minha mãe. Pô, mas quem que viu? Minha filha. Pô, mas não tem nenhuma outra pessoa, tudo isso aconteceu e só a sua família que viu. Então, assim, é muito complicado dentro do mundo jurídico, de novo, as decisões vão ser baseadas
naquilo que é previsto na legislação, é muito complicado você ter somente informações que são, em tese, suspeitas ou um pouco, né, que podem ser manipuladas em favor daquela pessoa. Então, acho que vale, sim, procurar a pessoa que está organizando o evento, descobrir quem é o diretor de prova e tudo mais, e tentar documentar no momento para que tenha ali outra pessoa que já busque saber a verdade do que aconteceu. E complementando, Tis, é por isso que a gente, a importância da comissão de skatistas, a comissão os comitês de modalidades, que a gente, porque se tornem repercussores junto ao grupo que, em tese, tem maior vulnerabilidade, né? São os atletas jovens, atletas meninas, menores, enfim, que estão sujeitas a questões que a gente, né, vê todo dia, e como proceder. Porque na hora ali que aconteceu com essas meninas numa outra competição, ela procurou ali, e aí foi, então, alguém que já sabia, foi até um gestor, não, vamos fazer isso para constar em ata, e aí testemunha, porque é isso, é como o Bud falou, aconteceu ali, mas vai para a justiça. E aí você tem um grupo de advogados que vão cadê? Quais são as evidências? Tem testemunha? Tem, enfim, alguém viu, tirou foto, filmou, então testemunhou, e aí vai criando aquela circunstância, é um julgamento, é um tribunal e vai para um julgamento. Aí vem o advogado, defende, o advogado tentou indeferir, questionando a competência do tribunal, enfim, é um jogo jurídico, institucional, e vai para isso. Então, só aconteceu, eu vou comunicar depois, tem testemunha? Não. Tem alguma marca? Não. Nesse caso, mais complicado. A menina não só levou para lá, a menina não, é uma jovem, mas é menor, inclusive era menor, e ela também foi corresponsável para a delegacia. Então, também registrou a ocorrência. Então, esse caso também está acontecendo na Justiça Comum e foi para o STJD, dessa confederação, e aí é isso. Então, vai correndo em paralelo. Não são excludentes, elas são complementares, inclusive, que mostrou realmente que ninguém vai registrar falsa... que é crime, né? Registrar um falsa... esqueci o nome. Falsa notícia de crime, Exatamente. Então, assim, isso tudo colaborou para dar sustentação, e aí a pessoa, o rapaz, levou uma condenação de suspensão e está recorrendo. Bom, gente, eu acho que eu vou passar para o Rogério, a gente está começando esse processo e... Só uma coisa rapidinho. Por favor, Rogério. É uma sugestão, tá? Depois vocês poderiam fazer um modelo de ata para a gente, de súmula, ou sei lá o quê, para a gente poder ter isso nos eventos ou não? Sim, sim. E, na verdade, o pessoal os diretores de prova, o pessoal todo da arbitragem já vai começar, obviamente, a tomar a frente disso e começar a utilizar alguns formatos mais, vamos dizer assim, profissionais e dentro daquilo que é determinado pela legislação, informando tudo, quem participou da competição, quais as idades, o que aconteceu, que horas começou, que horas terminou, porque tudo isso precisa estar realmente dentro daquilo do evento. De novo, eventos oficiais, tá, Rogério? Não é um evento que é feito de novo, o Old School Skate Jam em Guaratinguetá não vai ter ata, o pessoal vai estar tomando cerveja, andando de skate, vai estar curtindo, vai estar tranquilo. A gente quer qualificar, então, todos esses são partes interessadas nisso, quer dizer, então, o grupo de organização, da arbitragem, para quando chegar já saber, nós temos que fazer isso. Então vem aqui, registra assim, o que aconteceu? Aí os atletas sabem, aí quando aconteceu, olha, faz assim. Então, essa cadeia está toda pronta para que ocorra. E vou dar um relato de uma outra confederação que um técnico e com uma equipe de jovens da seleção, e o técnico falando, enfim, sendo grosseiro, se insinuando de uma maneira que não é profissional, que não é correta com as atletas. E aí, no caso, era o treinamento. Aí ele foi para o Conselho de Ética. E aquela história, e principalmente as mulheres são pontas nesse sentido. Eu sempre fiz assim, ok, ainda bem que não é mais assim. Então, é um processo de cultura, de educação, da gente ir mostrando que, olha, tem consequências, você não pode mais fazer. Se fazia isso nos anos 80, beleza. Pega um DeLorean, volta para lá, faz isso lá, mas agora não dá mais para fazer. Então, as pessoas vão sendo responsabilizadas pelos seus atos. E aí a CBSK está nessa construção e vocês são fundamentais. E agradeço aí a Bud, vocês, mas Bud pelo tempo e preparação disso, e o tempo está todo mundo envolvido, porque vocês vão repercutir, tanto os colaboradores internos, os gestores, os atletas e os técnicos e treinadores que estão participando aí
hoje. Acho que, Bud, para você encerrar aí, se não tiver mais Legal. ninguém. Walter, obrigado pela oportunidade, queria agradecer a todo mundo aí pela presença. Eu acho que não só o pessoal do administrativo da CBSK, mas os skatistas, para entenderem, o pessoal das entidades que estão aí, os convidados, amigos, pessoas, como eu falei, eu tenho amigos aí que, gosto demais, o skate me trouxe, muitas pessoas que são assim, muito importante para mim, até a minha irmã está aí hoje assistindo, fiquei feliz dela ter entrado, são pessoas todas que são incríveis, que fazem o skate no Brasil ser tão assim importante, e obrigado pela oportunidade, conta sempre comigo, meu e-mail está aí, vocês viram, se tiverem dúvida, façam contato, e não vamos deixar de andar de skate, fazer aí o que tem que fazer, deixar o nosso skate bonito, obviamente, sem deixar ele chato, porque o juridiquês é sempre chato pra caramba, deixa que os advogados façam isso, contratem os advogados para fazer isso, e evitem aí dos estresses. Vamos só fazer a parte legal, vamos tentar manter aí todos os nossos skatistas longe das infrações disciplinares, e obrigado aí pela presença, paciência, e ficarem até essa hora. Obrigado mesmo, gente. Obrigado, gente. Boa noite, tá? Bom descanso. Todo mundo. Valeu, abraço. Valeu, abraço, gente. Valeu, Birds. Obrigado, meu. Valeu, galera. Até mais.